Olá, vamos agora observar a regência de alguns verbos importantes para as provas FCC. Bem, a regência verbal, ela consiste em fazer a análise dos nossos verbos. Nós sabemos que os nossos verbos, eles podem pedir complementos sem preposição, os chamados objetos diretos. Eles podem pedir um complemento com preposição, os chamados objetos indiretos. Então, nós precisamos saber se determinado verbo pede ou não pede preposição. E se ele pedir uma preposição, qual a preposição exigida por ele? A gramática impõe algumas classificações para os nossos verbos. Então, por exemplo, temos o verbo almejar. O verbo almejar, ele precisa ser um verbo transitivo direto. Quem almeja, almeja alguma coisa. Ele não pede preposição. Então, na nossa frase, almejo sucesso, nós vamos dizer almejo o sucesso ou ao sucesso. Eu almejo o sucesso. Já que esse verbo almejar, ele é um verbo transitivo direto. Ele aparece acompanhado de objeto direto. Ele não pede preposição. Então, eu não posso fazer uso de ao. Em relação ao verbo aspirar, precisamos observar o sentido. Esse verbo aspirar, ele pode aparecer no sentido de inalar ou no sentido de almejar. No sentido de inalar, esse verbo tem que funcionar como transitivo direto. Eu não coloco preposição. Então, no campo, aspiro o ar puro. Eu aspiro o que? Transitivo direto. Aspiro o ar puro, objeto direto. Agora, se esse termo é um objeto direto, os pronomes o, a, as e os, eles são pronomes usados para substituir os objetos diretos. Enquanto que os pronomes lhe e lhes, eles são usados para substituir os objetos indiretos. Então, se aqui eu tenho o ar puro como objeto direto, esse termo ele poderia ser substituído pelo pronome o. Então, nós poderíamos fazer no campo aspiro o, porque o é usado para substituir esse objeto direto. Agora, se esse verbo aspirar aparecer no sentido de almejar, temos quem aspira, aspira a. Esse verbo aspirar, ele passa a ser transitivo indireto, ele exige a preposição a. Então aqui, os jovens aspiram, mas eles aspiram a quê? Ao sucesso. Esse verbo é transitivo indireto e ele aparece com o termo preposicionado, que é exatamente o nosso objeto indireto. Agora, cuidado, porque de um modo geral, o pronome lhe, ele é usado para substituir os objetos indiretos, mas existem algumas exceções, alguns verbos que repelem a utilização desse lhe. O primeiro verbo é o verbo aspirar. Ele não admite a utilização do pronome lhe. Então, você não pode fazer os jovens aspiram lhe. O que é possível é você repetir essa preposição a e substituir o sucesso na prova por ele. Então, os jovens aspiram a ele. Agora, os verbos informar, avisar, certificar, notificar, prevenir, aconselhar, impedir, incumbir, proibir. Esses verbos, eles podem aparecer acompanhados de objetos diretos, só do objeto direto. Informei a data. Eles podem aparecer acompanhados só de objeto indireto. Informei ao aluno. Eles podem aparecer acompanhados de objetos diretos e indiretos. Eu posso, por exemplo, informar algo a alguém. Ou eu posso informar alguém de algo, com um objeto direto e um indireto. Mas eu não posso usar frases que apresentem dois objetos diretos ou frases que apresentem dois objetos indiretos. Então, se eu tenho, eu avisei a data, eu avisei o quê? A data. Esse é o objeto direto. Observe que aqui a data é uma palavra feminina e o a que acompanha a palavra feminina é apenas um artigo. Então, esse é o objeto direto. Se já existe um objeto direto, eu preciso ter um objeto indireto. E para criar aqui o objeto indireto, é necessário colocar a preposição. Então, eu avisei a data a Marcelo. Lembrando que o a, diante de uma palavra masculina,
ele vai funcionar como uma preposição. Se você quisesse, você poderia ter colocado um artigo aqui. Avisei a data ao Marcelo, mas o emprego desse artigo, ele é opcional. Então, ou eu faço avisei a data a Marcelo, ou avisei a data ao Marcelo. O que é obrigatório aqui é utilizar a preposição, já que esse termo precisa ser o objeto indireto. No caso 2, se eu avisei da data, observe que aqui existe a preposição. Se existe a preposição, esse é o objeto indireto. Se já existe um objeto indireto, o outro precisa ser o objeto direto. Se o outro tem que ser o objeto direto, eu não posso colocar a preposição. Então, ou eu deixo sem nada, avisei da data Marcelo, ou eu coloco o artigo é opcional, avisei da data o Marcelo. Agora, a preposição não pode. Então, você usa avisou alguma coisa a alguém ou avisou alguém de alguma coisa, sempre deixando um como direto e o outro como indireto. Então, no caso 3, eu avisei Marcelo. Esse não traz preposição, é o objeto direto. Poderia ter colocado o artigo é indiferente. Se eu já tenho o objeto direto, o outro precisa ser o objeto indireto. Então, para isso, eu vou colocar a preposição. Avisei Marcelo da data. Avisei alguém de alguma coisa. No 4, avisei a Marcelo. O a diante da palavra masculina é a preposição. Então, esse é o objeto indireto. Se ele já me deu o indireto, o outro precisa ser o objeto direto. Então, avisei a Marcelo a data. Agora, esse a diante de uma palavra feminina, ele é só artigo, então eu não tenho preposição ali. No 5, avisou o filho. Esse não tem preposição, esse é o objeto direto. Se eu já tenho o objeto direto, o outro precisa ser o objeto indireto. Então eu vou colocar a preposição. Avisou o filho de que não trabalharia hoje. No 6, avisou o filho, não tem preposição. Esse é o objeto direto. Se esse é o objeto direto, o outro precisa ser o objeto indireto. Para ser indireto, eu coloco a preposição. Proibiu o filho de chegar tarde. Agora, informou a todos. Observe aqui a presença da preposição. Esse é um objeto indireto. Se esse é o indireto, o outro será o objeto direto. Então, nós não colocamos a preposição. Informou a todos que o edital foi editado. Eu tenho quem informa alguma coisa a alguém. No 8, observe que nós temos avisei de que são 600 vagas. Aqui você tem uma estrutura em que aparece a preposição. Então, esse elemento é o objeto indireto. Se esse é o objeto indireto, o outro será o objeto direto, avisar alguém de alguma coisa. Para que esse seja o direto, nós vamos completar com o ou com lhe. O lhe, como complemento de verbo, é o objeto indireto, enquanto que o é o objeto direto. Então, nós vamos fazer o quê? Avisei o. Agora, no 9, avisei que não há outra opção. Não tem preposição, esse é o objeto direto. Se esse é o direto, o outro precisa ser o indireto. Então, nós vamos colocar o lhe. Avisei, lhe. Avisou alguma coisa a alguém. No 10, informei que a prova é garantida. Não tem preposição aqui. Esse é o objeto direto. Então, significa que o outro será o objeto indireto. Então, vamos colocar o lhe nessa estrutura. Agora, existem os verbos esquecer e lembrar e os verbos esquecer-se e lembrar-se. Esquecer e lembrar são verbos transitivos diretos. Quem esquece, esquece algo. Quem lembra, lembra algo. Eles não pedem preposição. Agora, temos os verbos pronominais, que aparecem acompanhados de pronomes. Quem se esquece de. Quem se lembra de. Esses verbos, eles são transitivos indiretos e eles pedem a preposição de. Então, ao usar eu esqueci,
nós temos aqui o verbo esquecer. E o verbo esquecer é quem esquece, esquece algo. Esse verbo não pede preposição. Esse verbo é transitivo direto. Então vai dar esqueci o quê? O presente. Isso aqui funcionando como objeto direto. Agora, lembrou. Eu tenho quem lembra, lembra alguma coisa. O verbo lembrar não pede preposição. Esse verbo lembrar é transitivo direto. Então eu vou dizer, eu lembro o seu nome. Então observe que aqui nós temos os verbos sem os pronomes. Quem esquece, esquece algo. Quem lembra, lembra algo, como transitivos diretos. Agora, esqueci-me. Observe que o pronome acompanha. Quem se esquece de. Então, esqueci-me do presente. Ele vai ser transitivo indireto e ele vai aparecer acompanhado de objeto indireto. Esqueci-me dos presentes. Ele esqueceu-se. É o verbo esquecer-se. E quem se esquece de alguma coisa. Esse verbo é transitivo indireto. Ele aparece acompanhado de objeto indireto. Então, quem se esquece de algo. Agora, toda vez que nós trabalharmos com esses verbos pronominais, nós vamos perceber que o verbo e o pronome, que eles aparecem na mesma pessoa. Então, aqui, eu esqueci, o esqueci está ligado à primeira pessoa do singular. E o pronome me, ele está ligado ao eu, ele também está ligado à primeira pessoa do singular. Então, o verbo e o pronome aparecem na mesma pessoa. Do mesmo modo, esqueceu-se, eu esqueci, tu esqueceste, ele esqueceu. Então, o esqueceu é a terceira pessoa do singular. E o pronome se, ele também está ligado à terceira pessoa. Em relação aos pronomes, nós usamos me, te, se, nos, vos e se, para a primeira, segunda, terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Então, toda vez que o verbo for pronominal, você vai perceber que o verbo e o pronome aparecem na mesma pessoa.